Bom dia a todos. Não tem melhor forma da gente começar uma semana, uma segunda-feira, pós-carnaval, no Sanofi Lab, né? Você sabe que essa é uma das atividades que a gente começou esse ano na Sanofi Brasil, que já é um sucesso. A gente está no segundo episódio, então, onde a gente está falando sobre doenças, sobre situações de saúde, sobre cuidados em saúde, para uma população muito mais ampla, né? Nós, Sanofi, como indústria farmacêutica, somos muito limitados no que a gente realmente tem de audiência, e a gente desafiou isso. Então, a gente, através de parceiros, através de pessoas importantes na área de saúde, tanto através dos representantes das associações de pacientes, como próprios médicos e próprios pacientes que têm trabalhado próximos com a gente, criamos, então, o Sanofi Lab, que é uma forma de falar com uma audiência muito maior e falar sobre problemas onde as pessoas têm necessidade de conhecimento, onde, muitas vezes, as pessoas têm sintomas sem saberem que elas têm doenças, e elas têm doenças sem saber que elas podem ser cuidadas. Então, nossa obrigação aqui, a nossa missão dentro da Sanofi Brasil, na nossa unidade de Specialty Care e na Sanofi Lab, é realmente trazer esses temas para uma discussão aberta, para uma comunidade médica, mas também para uma comunidade de pessoas que podem estar sofrendo com esses sintomas, têm seus familiares e estão interessados em saber sobre essas doenças. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal. A gente vai falar sobre anosmia, né? Esse palavrão aí vai ser traduzido, mas é quando a gente tem dificuldade de olfato, né? Quando a gente não consegue sentir o cheiro correto das coisas. É muito legal, um tema super importante. Isso está relacionado a uma série de doenças, principalmente a rinocinusite crônica com pólipos nasais, que é a doença aí mais complicada. Vai ter especialistas contando para vocês de que se trata. Bom, volto um passo atrás e me apresento. Meu nome é Bernardo Soares, eu sou diretor médico da Sanofi na unidade de especialidades médicas aqui no Brasil. E é realmente uma grande satisfação iniciar essa atividade. Está muito ligada com a nossa missão da empresa. A Sanofi Global tem uma missão de trazer os milagres da saúde para melhorar a vida das pessoas. E quando a gente está falando com esse público mais amplo, através de diversas mídias, essa sessão agora está aberta no Instagram da Sanofi, no Instagram da Asbag e no Instagram da SBOL, ou seja, várias associações, além da Sanofi, representadas, divulgando esse trabalho que a gente organizou aqui. Sem delongas, eu vou chamar os nossos convidados, que são realmente as pessoas que vão contribuir para essa formação de conhecimento, que é o nosso objetivo da manhã. A primeira pessoa que eu gostaria de chamar, e eu vou convidar para me acompanhar aqui nesse palco, é a doutora Vanessa Dinarte, que é médica otorrinolaringologista do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, membro do Comitê Ético e de Pesquisa da Faculdade de Medicina de Marília. Muito obrigado pela presença, bem-vinda. Sentar, por favor. Uma outra pessoa também de um impacto enorme, né, que tem feito um trabalho super bonito, é a Raíssa Cipriano, que é presidente da Associação Brasileira de Asma Grave, ASBAG. E ela é uma executiva de advocacy e políticas públicas. Raíssa, por favor, bem-vinda. E a nossa terceira convidada, talvez a nossa convidada mais importante, mais especial, é a Michele Avelino. A Michele, ela vive com rinocinusite crônica e pólipos nasais há alguns anos. E ela vai nos ajudar a contar um pouco dessa jornada e falar um pouquinho do impacto que essa doença tem na vida de uma pessoa que não é diagnosticada, quando ela é diagnosticada não sabe do tratamento. É toda uma jornada aí. Muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Aproveito eu para me sentar também. E aí a gente vai começar. A primeira pergunta e a primeira coisa que eu gostaria de falar é traduzir esse palavrão, né? Eu falei para vocês que a gente vai falar sobre rinocinusite crônica com pólipos nasais. E aí eu gostaria que a doutora Vanessa nos contasse um pouquinho o que é essa doença. Por
favor. Alô? Tá com som? Oi. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui na sede da Sanofi. Estou muito orgulhosa, quero agradecer esse convite. É uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Hoje é um dia muito importante para a nossa especialidade, para a otorrinolaringologia mundial, porque é o dia de conscientização sobre a anosmia. O termo anosmia, ele remete à perda total do olfato. Mas o que a gente procura nesse dia tão especial, que é o dia 27 de fevereiro, hoje, é falar sobre as perdas de olfato em si, o impacto na qualidade de vida e como isso pode ser melhorado, diagnosticado e tratado. Então, a anosmia, que você me perguntou, Bernardo, é a perda total de olfato. Mas, dentre as perdas de olfato, a gente tem uma gama aí de intensidade, digamos assim. A gente pode ter as hiposmias, a moderada, severa, até chegar na anosmia. Existem alguns transtornos do olfato também, que a gente observa, que são distorções que levam a cheiros estranhos, fantosmias, disosmias, que é aquele cheiro que você conhecia, mas está diferente. Então, tudo isso está englobado aí nesse termo, na verdade, sobre as perdas de olfato. Então, a gente descobriu muito mais sobre as perdas olfatórias depois que a gente teve aí o impacto da pandemia da Covid. Até então, ele não era um sintoma valorizado, né? Então, muitas vezes o paciente falava para a gente, eu tenho perda de olfato, tá, ok. A gente continuava na anamnese e não valorizava. Então, um dos ganhos da pandemia, se é que a gente pode caracterizar assim, né? A gente sempre tem aí alguma coisa para tirar, assim, para levar de importante que a gente ganhou com a pandemia, foi a gente valorizar, porque até então a gente não tinha testes objetivos para a gente classificar os tipos de perda. Então, a gente conseguiu validar. No Brasil, a gente tem 2 testes validados, que é o UPSIT e o Connecticut, que a partir daí, a gente sabe a intensidade da perda, e, com isso, a gente consegue instituir um tratamento o mais precocemente possível e acompanhar se esse paciente está tendo resultado ou não. E passa de ser um sintoma subjetivo para ser uma queixa que, objetivamente, a gente consegue aferir, igual uma perda auditiva que a gente verifica com uma audiometria. Então, para isso, a gente tem a olfatometria para a gente acompanhar essas perdas de olfato até chegar na anosmia. Legal. E, Vanessa, e nesse contexto, assim, onde entra, então, a rinocinusite? Ela é uma das doenças que eu imagino pode levar à anosmia. Conta um pouquinho mais o que é essa doença para a gente. Perfeito. Bom, 2/3 das perdas de olfato, elas são atribuídas a sintomas realmente virais, alérgicos, gripes, resfriados. E, dentre esses 2/3, a gente tem, claro, os quadros gripais, né, que são muito frequentes. A gente pode ter os trauma crânioencefálico, o TCE levando à perda de olfato. Mas, dentre os quadros de vias nasais, nasosinusais, a gente tem a rinocinusite crônica com pólipos nasais, que ela é quase 80% das causas de perda de olfato relacionadas aí diretamente à anosmia. Então, são 2 mecanismos, na verdade. A gente tem o pólipo nasal em si, que ele obstrui a passagem da partícula odorífera até chegar ali na região da fenda olfatória, que é bem no finalzinho das narinas, bem lá em cima. E a gente tem uma alteração do neuroepitélio pela própria doença crônica, que dificulta realmente do paciente sentir cheiro. Então, a principal causa de perda de olfato é a rinocinusite crônica com pólipos nasais. Perfeito, muito obrigado. E aí, para isso, a gente tem uma atividade super interessante. Aí eu queria chamar a Gabriela. A Gabriela... Oi, Gabi. Venha nos contar um pouquinho do desafio da Jujuba, então, por favor. Obrigada, Bernardo. Bom dia para todos. Bom dia para quem está na live. Então, para a gente poder reproduzir em casa e conhecer um pouco sobre como o paciente com polipose nasal vive o dia, a gente trouxe o desafio da Jujuba. Eu vou chamar a Natália, que vai ser a minha cobaia. E é bem simples. Então, Jujuba para mim, para algumas pessoas, bala de goma. Mas a ideia é que você, de olho fechado e com o nariz tapado, coloque a Jujuba na boca e tente descobrir qual é o sabor. Parei rapidinho, só para todo mundo ver. Pode ir. O que você está sentindo? Nada. Pode soltar o nariz. Morango. Bom, e o que acontece?
Por que a gente consegue fazer a simulação de perda de olfato? A jujuba não tem gosto, então as balas de goma elas não têm gosto, elas só têm cheiro. Então, quando a gente come de nariz tapado, a gente não consegue sentir gosto de nada, só o doce do açúcar. E quando a gente solta, aí você consegue retornar. Então, a gente convida para quem está aqui, quem está assistindo a live, para fazer o teste em casa, postar e marcar a gente, Sanofi _ Brasil, para a gente ver como é que vocês foram nesse desafio. Obrigada, Bernardo. Obrigado, meninas. Vocês viram que é um bom desafio, né? E cultura, né? Aprender que jujuba também não tem gosto, então só tem cheiro. Mas eu acho que assim a gente está falando e é um estímulo. Então assim tem um hashtag que é Desafio da Jujuba. Postem com esse hashtag também, que eu acho que vai ser legal. Qual é a experiência de vocês tentando tapar o nariz e experimentando? Se me permite, Claro. só uma explicação científica para o desafio da jujuba. Então, quando a gente está com o nariz tampado, que é o paciente com pólipos nasais extensos, obstruindo todas as fossas nasais, a gente está prejudicando o olfato ortonasal, que é quando a partícula odorífera entra pelo nariz em si, a gente sente o cheiro e, consequentemente, o gosto. Aí a gente teria somente o olfato retronasal quando a gente está com o nariz tampado. E como você está mastigando, então você acaba realmente não sentindo o cheiro, porque seu ortonasal está obstruído. Perfeito, obrigado. Olha a informação científica aí. Eu queria fazer uma pergunta agora para a Raíssa. E aí, primeiro, assim, eu apresentei para vocês, e inclusive o Instagram das BAG está transmitindo a nossa sessão. E a Raíssa, ela é presidente da Associação Brasileira de Asma Grave. E aí nos conta, então, assim, por que a gente está falando de asma grave, rinocinusite, anosmia? Nos conta um pouco das BAG e também um pouco dessa relação. Por que você está aqui? Perfeito, doutor. Bom, obrigada pelo convite. É uma oportunidade muito importante de estar aqui. A associação nós fundamos em 2019, né, a partir do diagnóstico da minha filha que tem asma grave. E aí, depois que a gente começa a trabalhar bastante em relação a esse assunto, os pacientes começam a nos procurar, né, porque, assim como eu passei por esse processo de não saber onde encontrar ajuda, um diagnóstico, né, Michele? A Michele vai falar um pouco mais para a gente também da jornada dela. Então, a gente começa a entender que a asma ela é uma doença multifatorial, né, e que várias outras condições podem ali se relacionar e causar os sintomas da asma. E, entre eles, a polipose nasal, a rinocinusite crônica, né, com a polipose nasal, que é algo que exacerba a asma muitas vezes, e é o momento que o paciente, então, é diagnosticado com asma grave, né, doutora? Então, em 2021, a gente fez, inclusive, um evento um pequeno evento sobre doenças unidas, né, as doenças unidas da via aérea, onde a gente falou bastante sobre a rinocinusite crônica. Foi quando eu comecei a aprender ainda mais, porque os pacientes, através desse tipo de comunicação, a gente conseguiu perceber que tem muitos pacientes que têm esse sintoma, mas é como a doutora falou, passa despercebido o sintoma da anosmia, né? Daquela perda do olfato e do paladar. E aquelas pessoas que têm o pólipo nasal, começou a aparecer muitos pacientes que relatavam, poxa, Raíssa, mas eu já fiz uma série de cirurgias e não melhora. E aí é quando a gente começa a entender, a gente precisa divulgar mais informação a respeito, né? E tentar ampará-los de alguma maneira e saber por onde a gente começa a direcioná-los, a tentar ali colocar esse paciente num médico ali, especialista, que possa ajudá-lo. Então, a associação ela atua nesse sentido, né? Está sempre à disposição para acolher o paciente que tem esse sintoma presente aí. Perfeito, muito obrigado, Michele. Raíssa, desculpa, eu já estava pensando na Michele aqui, porque a Michele traz mais uma voz dos pacientes, né? E eu acho que é uma coisa bem interessante ouvir de você, e a gente que estava conversando há um pouco tempo, alguns minutos atrás, e eu fiquei muito impactado com a tua história. Queria que você dividisse um pouco com a gente, assim, como é que foi esse início de sintoma, essa evolução de doença, essa tua jornada, né, para entender o que você estava tendo como doença, como é que você conseguiu realmente alguma coisa que te aliviasse em relação a saber o que você estava passando. Bom dia. Agradeço muito o convite,
porque eu acho que dar voz para o paciente é muito importante, né? A gente relatar a nossa história, o nosso dia a dia, que não é fácil, nem um pouquinho, mas acho que com o tratamento correto a gente consegue ter um pouquinho de qualidade de vida. Bom, os meus sintomas iniciaram com uma asma grave, não controlada, tardia. Eu desenvolvi asma depois dos 20 anos. Ela já veio de uma forma bem grave. E aí todos os outros sintomas vieram como cascata, assim. Todos eles foram na sequência e demorou muito a entender que todos eles estavam interligados, porque a gente não tem informação. De fato, não tem. Então, você fica muito perdido, você não sabe o que está acontecendo. E, como a Raíssa falou, os primeiros sintomas da sinusite, da rinocinusite crônica, interferiam diretamente no meu tratamento da asma, porque quando a sinusite estava atacada, a asma atacava e tudo desacerbava, não tinha jeito. E depois de consequentes crises, ciclos de antibiótico a cada 1 mês, 2 meses, e isso eu falo de 16 anos aí nessa luta. Foi quando eu comecei a sentir um incômodo no nariz, algo estranho, que eu nunca tinha sentido. Uma pressão, e eu senti que tinha algo no meu nariz. Só que a gente leigo pensa o quê? É carne esponjosa, né? Porque você ouve esse termo desde sempre. E eu achei muito estranho, comecei a literalmente colocar o dedo no nariz, falei, não é possível que tenha alguma coisa. E ele foi crescendo de tal forma que hoje o meu pólipo ele sai para fora da narina. E isso impacta totalmente no meu dia a dia, principalmente pela manhã, onde os sintomas são muito mais graves, porque esse meu lado esquerdo, principalmente, ele é totalmente inutilizado. Eu brinco, eu falo que eu tenho nariz só para enfeite no rosto, porque não funciona. E aí ele sai para fora, pressiona muito o rosto, então crises de espirro e a falta de sentir o cheiro mesmo, que também é muito impactante. Eu fiquei mais de 10 anos sem sentir cheiro. Então, eu não conseguia identificar nada. Então, dificilmente eu conseguia sentir, só se fosse um cheiro muito forte, que ele estava ligado a algum gatilho da asma. Que aí eu sabia que eu estava sentindo alguma coisa, mas às vezes não conseguia identificar o que era. Então, depois do tratamento correto, eu vim sentir cheiro, acho que há uns 4 meses. Eu fiquei impressionada. Eu falei, eu estou sentindo cheiro. Eu falei, não é possível que eu estou sentindo isso. Ainda fui perguntar para as pessoas, não, vocês também estão sentindo? Porque... Então, assim, impacta muito. E eu volto a falar, falta de informação, porque eu nunca imaginei. Nunca. A gente não tem essa informação, e principalmente que essas doenças estão interligadas. Porque, assim, você acha que são sintomas pontuais de doenças, né, distintas. E não são, está tudo interligado. Então, quando a via aérea não está boa, o pulmão não está bom... E tudo isso impacta em todos os tratamentos. Perfeito, muito obrigado, Michele. É muito poderoso, eu acho, que esse relato, né? O impacto de uma doença que realmente se estende para toda a tua vida, né? Porque isso muda toda a forma da pessoa existir. E aí, assim, doutora Vanessa, nos conta um pouco assim, sobre diagnóstico, como que ele é feito, assim, como é feito da rinocinusite com pólipo nasal e também da anosmia, né? Eu sei que tem alguns testes que você comentou, como é que eles são feitos, como é que funciona? Sim. A rinocinusite crônica, a gente fala por que o termo, então, rinocinusite, né? Então, a gente não fala sinusite, porque a gente não está falando só de sinos, de cavidades paranasais. A gente está falando de uma doença inflamatória da mucosa do nariz e das cavidades paranasais. O que são essas cavidades? Então, são buracos que a gente tem no osso da face, frontal, maxilares, etimoides, esfenoides, onde vai tendo uma alteração dessa mucosa. Então, esse epitélio vai tendo uma mudança e vai aparecendo pólipo nasal, que eu explico que é como se fosse uma uva sem casca, né? Então, é aquela melequinha dura, esquisitinha, que nem a Michele contou, colocava o dedo ali. Então, quando a gente tem a persistência dos sintomas de diminuição ou perda de olfato associada à obstrução nasal,
sensação de secreção posterior ou anterior. Em criança, a gente pode ter tosse. Quando esses sintomas persistem por mais de 12 semanas, aí a gente tem o diagnóstico da rinocinusite crônica com pólipos nasais. Então, a gente divide, hoje em dia, fenotipicamente, a doença como com pólipos e sem pólipos. Então, o pólipo a gente verifica. Claro que, no caso da Michele, que nela falou, só de olhar, às vezes, já vê o pólipo. Mas, normalmente, a gente precisa de um exame complementar, que é feito no consultório do otorrino, que é a nasofibroscopia, que a gente já tem uma visão direta ali desse tecido inflamatório, dessa uva sem casca, né? Então, adicionalmente, a gente pode solicitar alguns exames. A tomografia de seios paranasais, ela auxilia para mostrar a extensão dessa doença, porque quando a gente vê o pólipo aqui na cavidade nasal, na verdade, é a ponta do iceberg, é porque ele já está vindo lá de dentro das cavidades internas, geralmente já tem uma doença mais extensa em muitos casos. Às vezes a gente pode ter uma doença localizada, que está iniciando, mas quando a gente está falando de doenças graves, padrão tipo 2 inflamatório, que são essas doenças eosinofílicas, que são doenças associadas à asma, a dermatite atópica, esofagite eosinofílica, então a gente já tem um comprometimento nasosinusal muito extenso. Então, para ajudar no diagnóstico, então a gente, além dessa história do exame físico, isso que a Michele contou é muito verdadeiro para o paciente com a inflamação tipo 2, são sintomas de início adulto, o paciente ele geralmente está na idade adulta, é uma asma tardia que esse paciente apresenta, evolui aí com a rinocinusite crônica, pode estar associada a essas lesões de pele também, que a Michele também acabou contando que ela apresenta nas exacerbações. E aí a gente vai instituir o tratamento de acordo com a gravidade da doença. Quando a gente tem o paciente com pólipos nasais, ele tem essa queixa da perda, como a gente comentou, né, Bernardo, a gente precisa aferir o grau que está isso aí. Então, se é uma perda já instituída, se é uma anosmia verdadeira, ou se esse paciente está num grau ainda anterior, se está com uma microsmia leve, uma microsmia moderada, ou, eventualmente, se fosse uma normosmia, que é muito difícil no paciente com pólipo nasal. Então, a gente tem esses testes validados no Brasil. A gente tem o UpSit, que é um teste com bloquinhos com odores, que o paciente ele tem que identificar aquele odor e é feita toda uma pontuação para a gente saber em qual grau daquela escala ele vai se encaixar de acordo com o sexo e com a idade do paciente. E a gente tem o outro teste, que é o Connecticut, que ele vai também verificar o limiar olfatório do paciente, através dos testes tanto quali quanto quantitativamente. Então, esses exames eles são solicitados, eles podem ser solicitados por qualquer especialista, não somente o otorrinolaringologista. Então, hoje é muito importante, né, Bernardo, a gente conscientizar toda a classe médica da importância do teste de olfato, porque além dessas doenças inflamatórias do tipo 2 que podem cursar com perda de olfato, ele pode ser um marcador precoce de doenças neurodegenerativas, como é o caso da doença de Alzheimer, o mal de Parkinson. Então, ele também é um exame que pode ser solicitado ali pelo geriatra, pelo neurologista. O paciente que teve um trauma crânioencefálico, um acidente automobilístico, pode evoluir com uma perda de olfato também. E para a gente ter um comparativo da reabilitação, do tratamento desse paciente, se está sendo efetivo ou não, a gente faz o teste pré-tratamento, geralmente 3 meses pós-tratamento. Claro que tem as perdas que são transitórias, como numa gripe, num resfriado, que a gente tem toda aquela congestão nasal, depois de 3, 4 semanas, a gente já recupera. Agora, aquele paciente que não recuperou o olfato depois de 3 semanas, ele tem indicação, sim, de buscar um especialista. Perfeito. Vanessa, é super interessante, porque o pessoal já começou a interagir, mandar umas perguntas aqui. E aí, no Instagram da Sanofi, perguntaram assim, quando a gente faz esse desafio da jujuba, a gente estava falando que a jujuba tem pouco sabor, tem mais cheiro, mas se você com outro alimento, como que funciona? Qual é a interferência assim, da perda de olfato na sensação de deglutir e mastigar alguma outra comida? Sim, é aquilo que a gente estava comentando sobre a localização do neuroepitélio olfatório. Então, a gente tem terminações de neurônio que ficam no final da narina, no teto mesmo da fenda olfatória, e ele tem comunicação com o sistema nervoso central. Então, para a gente sentir cheiro de alguma coisa, a gente precisa estar com essa via liberada. Então, a gente não pode estar com edema de cornetos, que é a carne esponjosa, não pode estar com uma gripe, secreção, muito menos com pólipos, senão a gente vai ter uma distorção para essas partículas odoríferas chegar ali naquela fenda olfatória. Então, a gente vai ter o olfato de 2 formas, o ortonasal, como eu falei, que é totalmente pela via nasal, e o retronasal, que ele é associado à respiração bucal, então a gente sente um pouquinho mais para baixo. Então, a partir daí, a gente vai ter essa conexão para ter o paladar. Então, nem sempre o paciente que tem perda de olfato, ele tem a perda do paladar. Ele pode ter associado, sim, tá? A gente viu muito isso no COVID, né, principalmente
aquela variante mais grave, a delta, o paciente ele tinha a perda de olfato e paladar associado em muitos casos, mas o mais comum que a gente tem no dia a dia é a perda de olfato, não necessariamente com a perda do paladar. Perfeito. Michele, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, é porque eu não sentia tanta diferença no paladar. Eu acho que acaba tendo um pouquinho de interferência, assim, mas eu não conseguia, né, entender se realmente houve a perda, porque, para mim, eu estava conseguindo me alimentar normalmente. Mas, com o retorno do olfato, eu senti que o paladar aguçou muito mais. Então, eu sinto, às vezes, né, você coloca certo tipo de alimento na boca e ele vem muito mais presente, esse paladar. Isso que a gente começa já comendo com os olhos, né? Então, todos os sentidos têm que estar ligados aí, né? É isso mesmo. E é importante falar isso, a questão do sentido, como o olfato é um dos sentidos mais primitivos que a gente tem, né? É um sinal de alerta. Então, se você está em casa, tem uma panela no fogo queimando. Uma paciente que eu encontrei ontem mesmo no aeroporto, a gente conversando, ela falou, doutora, eu só fui perceber o dia que eu estava fazendo uma comida, deixei a panela ligada, eu fui lá no quarto, esqueci a panela, e meu marido falou, você não está sentindo cheiro de queimado? Então, assim, são coisas de alerta, né, do dia a dia, uma comida vencida. Então, a gente orienta o paciente que está em tratamento, que tem perda de olfato, etiquetar os alimentos, olhar a data de validade, porque muitas vezes somente pelo cheiro ele não vai identificar. Então, o olfato, além de ser um sentido que leva a gente ao prazer pelo sistema límbico, né? Então ele remete a uma memória afetiva. Então, às vezes, eu sinto o cheiro de uma flor, eu lembro da minha avó, porque na casa dela tinha aquela flor. Então, o cheiro de um neném, né? O cheiro mesmo das pessoas. Então, a mãe percebendo o cheiro do bebê dela. Então, além do olfato ser esse sentido de bem-estar, ele também é o sinal de alerta para possíveis intoxicações e até acidentes, né, Bernardo? Perfeito. Obrigado. Raíssa, eu vou te perguntar, então, um tema que é relacionado à jornada do paciente no Brasil, né? O que você tem escutado, qual é a experiência que vocês têm, assim, desse paciente realmente identificar o sintoma como doença, depois, a partir disso, conseguir ter acesso ao tratamento? E eu sei que isso é diferente no sistema privado e público. Você pode nos dar um pouco dessa visão aí na tua experiência, por favor? Agora sim. Em 2020, nós fizemos um estudo, inclusive, com a Casa Hunter, para identificar a jornada do paciente. Inclusive, se chama A Voz do Paciente. Está publicado lá no nosso site. E esse estudo foi justamente para perguntar quanto tempo você levou para identificar os primeiros sintomas, quanto tempo você conseguiu passar no primeiro especialista, quanto tempo depois você conseguiu ter acesso ao primeiro medicamento ou tratamento que foi ali te prescrito e até encontrar o controle da doença. E na asma grave, o estudo que foi feito junto com a Casa Hunter, a gente identificou que leva de 6 até 10 anos para um paciente chegar ao controle total da sua doença. Então, receber um diagnóstico e já iniciar e já entrar num controle dos sintomas, né? Então, quando a gente começa a entender a asma grave com outras relações ali de sintomas, como a polipose nasal, né, a gente consegue imaginar que esse tempo ou essa jornada, né, vai ser muito mais dificultosa para o paciente, né? A Michele comentou aqui com a gente, né? Começou aos 20 anos, né, Mi? Toda a sua luta. Com a minha filha, ela foi diagnosticada aos 3 anos, mas foi 3 anos de sofrimento, que a Giovana tinha sintomas desde o primeiro dia que nasceu, né? E aí, para ter todo um diagnóstico diferencial, para você conseguir entender o que realmente está acontecendo, o que está ali interferindo no controle da sua asma, e que para um médico, um especialista, dar atenção para a via superior, né? Não tratar somente o pulmão, porque quando a gente fala de asma, os pacientes, a sociedade em geral pensa que o paciente de asma ele é só o pulmão, e na verdade não, né? A gente tem que levar em consideração a pessoa como um todo, né? Então ainda se demora bastante para essa questão do diagnóstico, tratamento e controle, né, para uma qualidade de vida. Infelizmente, mas eu acho que está mudando bastante. Inclusive, ações como essa é super importante, né? Tem várias instituições hoje trabalhando muito para divulgar informação, e eu acho que
É super válido cada vez mais a gente falar mais a respeito, porque parece que são poucos pacientes que têm, mas, na verdade, acho que talvez poucos diagnosticados, né? A gente precisa falar mais sobre esse assunto. Pegando esse gancho, né, da Raíssa, a questão multidisciplinar, aí a gente até estava comentando anteriormente, é fundamental, porque a gente não pode ter essa visão. Eu sou otorrino, então eu vejo paciente das cavidades nariz, seios paranasais, daqui para cima, mas como é que está o pulmão do meu paciente, como é que está a pele do meu paciente. Então, essa interação multidisciplinar, ela abriu muito os olhos da gente como especialista também, né, para a gente ter um cuidado integral com a saúde do paciente. Então, nada melhor do que conversar com o especialista na doença dele, que no caso a Michelle é especialista na doença dela, a Raíssa é especialista na doença da filha dela, para fazer com que a gente tenha esse direcionamento para o paciente, para tratar ele como um indivíduo realmente que tem esses vários órgãos e sistemas, e não somente uma cavidade paranasal. Então, com isso, acredito que o tratamento ele acaba sendo mais efetivo, a qualidade de vida melhora também, porque a gente consegue instituir essas terapias novas. Então, por isso que eu sempre valorizo muito essas ações que a gente tem participado aí junto com a Sanofi, de integrar as especialidades, integrar essa conversa com o paciente, ouvir as pessoas, a dificuldade que eles têm no acesso no dia a dia. Então, eu tenho atendimento tanto do público quanto da saúde privada. Então, eu vejo as dificuldades que a gente tem em cada esfera. Então, não necessariamente o SUS vai ser pior. Até estava conversando aqui com a Michelle, ela está tendo mais dificuldade no privado do que na saúde, no Sistema Único de Saúde. Então, como que a gente pode melhorar isso aí para o paciente ter acesso a essas novas tecnologias? Então, não adianta a gente ter um tratamento de ponta, a gente ter tratamentos maravilhosos que impactam realmente na melhora da qualidade de vida, se a gente não está conseguindo direcionar isso para quem é o maior interessado, que é o paciente. Então, a gente precisa ter essas ações realmente para a gente facilitar o acesso dos pacientes. Vários ganchos, várias coisas importantes que vocês falaram aí. Mas que você falou agora de qualidade de vida, e eu queria que a Michelle contasse um pouco para a gente. Assim, qualidade de vida é um construto, né? Que a gente fala esse bem-estar, de tudo que afeta o nosso dia a dia, como a gente lida com as necessidades do dia, né? E as doenças afetam, né? Por isso que a gente fala de qualidade de vida. Como é que foi isso na tua vida? O que você entende pelo impacto que aconteceu na tua vida desses diagnósticos? Eu costumo falar que a minha vida deu um giro de 180 graus, não foi 360, porque ela não voltou para o mesmo lugar, né? Eu era uma jovem extremamente saudável, não tinha... Eu acho que algumas especialidades médicas a gente realmente só procura quando tem algum problema, né? Não é comum você ir em algumas especialidades. E eu, por exemplo, nos meus 20 anos, nunca tinha ido a um pneumologista na vida, porque nunca havia tido nenhum problema. E a minha vida teve um impacto extremamente grande, porque eu fui aposentada aos 28 anos por invalidez. Eu estava comentando com a doutora, pelo uso excessivo do corticoide, eu desenvolvi uma doença motora, eu andava de andador até alguns meses atrás, fiquei 8 anos andando com auxílio do aparelho, porque eu não conseguia me locomover. A asma em si, a asma grave, né, porque a gente tem que diferenciar bem, porque que não tem controle, então eu não conseguia desenvolver uma frase sem ter falta de ar. Então, hoje, para eu estar aqui, é uma vitória muito grande, porque foi uma luta aí de 16 anos, tem sido de tentativas e erros em tratamento, e está tudo muito, como eu falei antes, está tudo muito interligado. Então, como a via aérea não estava bem, a asma não estava boa, então eu não conseguia respirar. Comentei ainda com você, né, doutor? Eu vim dormir deitada depois de 16 anos há 3 meses, porque eu não conseguia me deitar. Eu dormia sentada. Então, eu dormia com as pernas dobradas, assim, de indinho, colocava 3 travesseiros e encostava a minha cabeça. E assim, eu dormia 1, 2 horas, acordava, dormia meia hora, acordava. Então, é um impacto muito grande mesmo. Então, tem sido uma luta, mas eu estou vencendo. Isso é muito importante. Super. É uma delícia a gente ver o teu sorriso, né? Isso nos dá uma energia, assim. Muito obrigado por esse depoimento. Eu amo viver e luto pela minha vida todo dia. Muito bonito isso. Obrigado.
É lindo o depoimento da Michelle. Eu já tinha conversado com ela antes, fiquei realmente muito impactada por tudo que ela falou e nos motiva cada vez mais, né, a trabalhar para ver assim essa melhora. E a gente tem formas de medir esse impacto da qualidade de vida, né, Bernardo? A gente tem testes, até perguntei para a Michelle antes. Para a rinocinusite crônica, a gente tem o SNOT 22, que é um questionário que ele engloba vários itens, qualidade do sono, se tem secreção, se você se sente constrangido. Então, mostra tanto no trabalho, rendimento escolar, e a gente tem uma pontuação. E a gente, para asma também tem, o ACT consegue verificar se esse paciente também está melhorando, então a gente tem meios de quantificar essa melhora. E através daí que a gente vai ver se o tratamento que está sendo instituído realmente está dando. De repente, o seu questionário não estava melhorando no início, né, Michelle, nos seus primeiros tratamentos, e agora tenho certeza que se a gente aplicasse o questionário novo, essa pontuação que deveria ser péssima já deve ter melhorado bastante. E Vanessa, quando você fala desses instrumentos, esses são instrumentos médicos, né? Mas o paciente, o familiar, deve saber desses instrumentos, até para pedir, né, para questionar, não sei como funciona. Na verdade, eles são questionários validados, né? No Brasil, a gente tem esses questionários validados, mas eles são auto-aplicáveis. Então, eu disponibilizo, quando o paciente vai no consultório, eu peço para a secretária ou mandar via WhatsApp, ou entregar o físico mesmo para o paciente, ele vai na casa dele, ele senta lá com calma, ele responde, na consulta de retorno ele vai trazer, para a gente ir acompanhando como é que está. Então, além desse questionário, a gente tem escalas visuais também. Você colocar a escala visual analógica é um relatório bem importante, porque o paciente ele vai verificar através de cores como é que está a intensidade dos sintomas dele, sendo o pior sintoma possível ou o melhor sintoma possível. Isso a gente aplica até para crianças. Então, é super fácil, é uma coisa rápida. E quando a gente está em tratamento das perdas olfatórias, é uma das coisas que a gente incentiva muitos pacientes a fazerem um diário. Então, ele pode utilizar essa ferramenta da escala visual. Então, uma vez por semana, eu vou olhar a carinha, qual carinha que eu estou hoje. Então, hoje comecei agora o meu treinamento, eu estou no vermelho porque eu não estou sentindo cheiro de nada. Dali 3 semanas, não, estou começando, fica ali no amarelo. Então, isso também vai motivar o paciente a ter uma adesão, né, no tratamento de qualquer esfera, não só da perda olfatória, mas da asma, da rinocinusite crônica. Então, é possível a gente disponibilizar isso aí para os pacientes, o acesso é fácil hoje em dia com os meios digitais, e o paciente se auto-aplicar para ele realmente também ter noção da evolução que ele está tendo dos benefícios com os tratamentos. E Vanessa, a gente tem falado já de bastante de tratamento, de mudança disso. Quais são os tratamentos, né? Se é otorrino é um médico cirurgião, né? Quais são os tratamentos da rinocinusite? Como foi essa evolução, assim? Certo. Então, o tratamento da rinocinusite crônica, ele remete lá à década de 70, quando a gente teve a descoberta realmente dos corticoides. Então, ele começa realmente ali a partir dos corticoides orais. Posteriormente, a gente adicionou os corticoides nasais em baixo volume. Depois, atualmente, a gente faz em alto volume. Mas, normalmente, dependendo do caso, Bernardo, a gente indica cirurgia para fazer a limpeza das cavidades paranasais, porque a gente, dessa forma, facilita o acesso da medicação tópica, seja em grande volume, a gente vai abrir as cavidades para chegar a esse medicamento. Só que, muitas vezes, o paciente ele tem uma doença tão grave, uma doença tão intensa, uma manifestação eosinofílica tão intensa, que são esses pacientes que têm o perfil tipo 2, que a gente, apesar de instituir o tratamento precocemente, a gente acaba fazendo ciclos repetidos de corticoide oral, lavagem nasal, corticoide tópico. O paciente ele está, às vezes, descompensado da asma, ele não tem condições, às vezes, de ir para um centro cirúrgico, que é o caso da Michelle, que ela não foi liberada pela anestesia para fazer uma cirurgia. Então, muitas vezes, a gente opera esse paciente e a doença, como é uma doença inflamatória, ela é recidiva. Então, às vezes, a gente tem pacientes que fizeram 3, 4, eu tenho uma paciente que fez 6 cirurgias. Né? E a gente sempre acha, não, agora vai melhorar. Só que isso, muitas vezes, ele não evolui. Você sabe que aquele paciente que tem uma intolerância à aspirina, que é um paciente da doença respiratória exacerbada pela aspirina, que tem asma, que tem rinocinusite crônica, intolerância a anti-inflamatórios não esteroidais, é um paciente que vai ter um prognóstico muito mais difícil. Com certeza, você vai operar, dali 3, 4 meses, a doença voltou. Então, a partir disso, a gente conseguiu finalmente ter acesso aos imunobiológicos na rinocinusite crônica. Então, que já era utilizado pelo pessoal da asma, da reumato, já há muito tempo. Desde 2020, se eu não me engano, a gente teve o advento para começar a utilizar, em parceria com o pessoal da asma, né, da pneumo, a gente começou a utilizar para a rinocinusite crônica com pólipos nasais. E foi um divisor de águas para nós, né? Então, a gente estava aí nesse mundo, claro, a gente é cirurgião, eu gosto muito de operar, então tem os casos que são cirúrgicos e respondem muito bem.
assim, esses que eu conto, são várias cirurgias, são os casos graves, que realmente não tem melhora a cirurgia, mas a maioria a gente tem uma evolução boa, uma evolução favorável, com a medicação tópica, com a limpeza, com a lavagem nasal, que é tão difundida hoje em dia. Mas tem aqueles pacientes que não vão melhorar. E o imunobiológico, ele veio para mudar um pouco essa história, porque ele vai atuar ali na cascata inflamatória, que é a origem do problema desses pacientes. Então, você indo no início da cascata inflamatória, você bloqueia muitas vezes a manifestação desse processo da doença, do desenvolvimento do pólipo nasal, das crises de asma, as reagudizações da dermatite. Então, a gente consegue bloquear algumas imunoglobulinas e, dessa forma, a gente tem um resultado melhor. Então, a gente tem aí alguns imunobiológicos no mercado que têm as indicações precisas, a gente tem os critérios de indicação, então não é qualquer paciente que vai se beneficiar com essa terapia, como eu reforço falar que são pacientes graves que vão ter um bom resultado se for bem indicado pelo profissional. Muito obrigado. E aí eu queria assim, mudar um pouquinho o tema para falar assim, como que é, então, para conseguir esses tratamentos? Cirúrgico, tópico, imunobiológico? E aí a pergunta para ti, Raíssa, assim, porque você falou assim, você é uma especialista em advocacy, é um termo em inglês, né? Já nos explica um pouquinho mais sobre isso e qual é a realidade do Brasil? Né? O que você ouve dos pacientes, como que tem sido essa realidade de conseguir acesso ao tratamento adequado, seja, então, o tratamento tópico, a cirurgia, o imunobiológico. Como funciona a tua função como advocacy nessa jornada? Assim, advocacy é um termo muito amplo, né? Então, quando a gente fala em advocacy, tudo que a gente consegue movimentar, mobilizar alguma política em torno de uma demanda, de uma queixa da sociedade, eu acho que é válido dentro desse termo da advocacy. Então, quando eu comecei lá em 2016 a tentar multiplicar ainda mais informação para outras famílias que passavam pela mesma situação que eu passava com a Giovana, foi quando eu comecei a entender realmente o significado de acesso, né? Quando a gente fala, mas é tão difícil ter acesso ao quê? Ao medicamento, né? E a gente sempre pensa que acesso é só ao tratamento medicamentoso. E quando a gente fala acesso ao tratamento como um todo, né? A gente precisa de muita coisa para você conseguir o controle da doença ali com a sua conduta que foi prescrita pelo médico. Então, ter acesso ao tratamento, hoje eu falo como mãe, é você conseguir passar no médico especialista, né? A Michele falou bem que a gente não tem o costume de procurar o médico do pulmão, o médico que vai cuidar da via aérea, o médico dermatologista, e até por questões de problemas de saúde pública mesmo, né? De acesso a esse profissional. E dali que começa a porta de entrada. Então, aquele paciente que precisa de um atendimento especializado, né? De um centro de referência, que é o caso dos pacientes com asma grave, com a rinocinusite crônica, ali, com polipose nasal, que são pacientes mais graves, é aí que a gente precisa divulgar mais informação, e o papel da associação é tentar ajudar de alguma forma, facilitar esse acesso. Quando, infelizmente, em alguns casos, a gente precisa ainda judicializar, mas eu acho que o papel das associações hoje é esse, da gente tentar mobilizar políticas para que isso cada vez menos seja uma prática, né, dos pacientes. Mas é que muitas vezes é a via mais rápida, né, judicializar um tratamento ali que hoje ainda é de alto custo, né, as medicações. Então, hoje eu acho que unindo forças a gente consegue fazer com que um paciente consiga uma fisioterapia, uma fono, no caso da anosmia, né, sem precisar ali por caminhos judiciais. Eu acho que dá para a gente levar a necessidade ali da população para quem toma as decisões, né? Os gestores, olha, é uma parcela importante da população que está sofrendo, não é só asmático grave, tem outra pessoa com outro diagnóstico que também precisa desse profissional. Então, vamos tentar olhar, né, para esse problema de uma maneira ampla, né? Então, eu acho que é isso, a gente começar a falar de acesso como um todo, né? Esse é um tema super importante, né? Muito obrigado, assim, porque eu acho que a gente está falando de direito de acesso ao tratamento, direito de acesso ao conhecimento, né?
E eu acho que divulgação, ter discussão sobre esses temas e utilizar meios dentro do sistema de saúde para ter acesso, isso é tão poderoso, né? Sem ter que necessitar né, do arcabouço jurídico, né, para conseguir acesso ao remédio. É muito legal esse teu trabalho, parabéns. Porque tudo fica mais caro, né? Para o paciente é oneroso, e quando é oneroso acaba afastando ainda mais ele do começo de um tratamento, né, de um controle. Então, acho que a informação realmente aproxima a gente cada vez mais de onde conseguir ali o início do tratamento, né? Perfeito. E aí, Michele, eu queria, falando de informação, então, assim, 16 anos de uma doença tão debilitante para ti, né, um impacto tão grande na tua vida, o que você gostaria de ter tido de informação lá no início dessa jornada, né? O que poderia ter feito a diferença assim, para você? O que a gente pode mudar dessa jornada das pessoas que estão tendo diagnosticados há pouco tempo, que ainda estão aí patinando com seus sintomas não controlados, né? Eu acho que o mais importante, no meu caso, foi o diagnóstico tardio, né? Porque foram mais de 5 anos sem ter diagnóstico, sendo medicada para diversas outras doenças que... Né? Então, era tentativa e erro, tentativa e erro. Eu, infelizmente, fui desenganada por alguns médicos, então eu acho que eu só consegui um tratamento de qualidade porque eu tive a oportunidade de estar num centro especializado, porque eu sei que isso é muito difícil. Então, e acesso também a outro tipo de medicação, no caso do imunobiológico, que eu nem sabia da existência do tipo desse tipo de remédio. E acredito que muitas pessoas que também têm a doença ou moderada, ou mesmo no caso leve ou no caso grave, que é uma parcela menor da população, mas não tem acesso a essa informação, que a gente tem outros tipos de medicação que podem, né, fazer um tratamento mais assertivo. Mas eu acho que eu tive essa sorte de estar num centro especializado, senão eu duvido muito que eu estaria aqui, porque eu já quase fui algumas vezes, mas eu acho que o diagnóstico tardio, eu me lembro muito de que eu relatava o meu dia a dia para os médicos e eles desacreditavam. Então, aqui não é uma crítica, tá? Mas eu estou contando a minha história, porque eu chegava no médico, relatava como era o meu dia a dia, e eu já ouvi, não é possível que você viva assim. Então, eu acho que esse acolhimento, né, do médico também é muito importante, e a minha parte como paciente em fazer a minha parte de uma maneira... Porque não adianta a gente ter acesso a um tratamento maravilhoso e o paciente não aderir a esse tratamento. Porque isso também depende da gente, né? Depende da gente entender e saber que aquilo vai ser para o nosso bem. Não é fácil. Não é fácil tomar... Eu já cheguei a tomar mais de 18 tipos de medicação num dia, diferentes. Então, era um comprimido, era 10 comprimidos para cada coisa. Mas eu entendi que aquilo era necessário e importante para eu buscar novamente a qualidade de vida. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que fazem, né, dar certo. Então, eu acho que muito do diagnóstico, da pessoa entender, porque a gente entender a doença não é se acomodar. Você aceitar o que você está vivendo, né, falar, não, eu tenho aquilo, então eu vou buscar o melhor dentro daquilo. Então, eu acho que pode ser repetitivo, mas a informação ainda é a parte mais importante, porque o paciente ele tem que saber o que ele tem que entender a gravidade do que ele tem e a importância do tratamento correto, porque senão nada acontece. Nada acontece. Aí a gente vai culpar N coisas, porque o médico não é bom, porque o tratamento não era esse, ou não é essa doença, enfim. Eu acho que informação, informação e informação sempre. Sempre. Perfeito. Você sabe que assim, eu fico com o coração quentinho, assim, né? Eu acho que a gente fica feliz quando a gente consegue no nosso trabalho se sentir fazendo alguma coisa que faz a diferença. E eu acho que essa iniciativa, né, do Sanofi Lab é muito bacana por causa disso, né? Pela qualidade dessa discussão, pelo esse ambiente seguro que a gente está tendo aqui de falar sobre realmente
as dificuldades da jornada que a gente tem como pessoa, né? Ficar doente não é uma coisa fácil, né? Você sabe que assim, eu sou psiquiatra, né? Então, a qualidade de vida é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque a gente tem que estar bem, né? Se sentir bem. E o que a gente está falando aqui é de informação, de ambiente seguro, de conversar com as pessoas. Super feliz assim, de poder participar dessa atividade hoje. A gente está acabando já o nosso tempo aqui do Sanofi Lab, falando sobre rinocinusite com pólipo nasal e principalmente de anosmia, né? E eu gostaria que vocês deixassem a mensagem final de cada uma de vocês, por favor. Foi super poderoso o que a gente falou até agora, mas eu acho que a gente tem uma audiência aqui na Sanofi com pessoas de diversas funções dentro da empresa, os nossos líderes estão presentes. Então, para vocês, se tiverem alguma pergunta, algum comentário final, está aberto também. As pessoas nas redes se manifestaram, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente encerrar essa atividade. Então, você começa, Raíssa, por favor. Não, eu quero então agradecer mais uma vez pelo convite, por todos vocês também que nos acompanharam até aqui. Eu acho que uma mensagem que a gente poderia deixar assim é para o paciente não ignorar nenhum sintoma, né? E também não esquecer de relatar tudo para o médico, que a gente às vezes pensa, mas eu fui lá, o médico não me ajudou. Mas essa questão que a doutora ainda citou, né, em relação ao diarinho, é algo que a gente fala muito quando a gente faz live sobre asma, conversa ali nos grupos de paciente. Para criar realmente um diário, pega uma folhinha e começa a escrever, olha, hoje eu senti tal coisa. Para quando chegar no médico, tentar falar ao máximo, né, essa relação médico-paciente, e eu estou falando aqui do lado de cá como paciente, como mãe de paciente, que é importante da gente fazer o nosso papel mesmo, de aderir exatamente, corretamente ao tratamento, não ter medo, porque muitas vezes a gente tem medo de usar o medicamento, tem medo de se realmente era aquele diagnóstico. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte enquanto paciente, enquanto sociedade, buscar junto, unir forças. Eu acho que esse evento aqui é de extremamente importância, porque é difícil a gente, como o senhor falou, né? Difícil a gente encontrar um ambiente seguro para falar e assim sem tabus, né? Entre sociedade, paciente, indústria farmacêutica, pacientes, médicos. Então, acho que é super bacana a oportunidade como essa. Muito obrigada, gente. Michele, por favor. Bom, mais uma vez agradeço o convite, porque a gente poder falar da nossa história é tão importante, né? Eu sempre falo que quando eu conto, se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu já estou feliz, porque eu estava sempre tão perdida, e se eu tivesse isso lá no início, há 16 anos atrás, pode ser que muita coisa seria diferente. Mas, complementando o que a Raíssa falou, nenhum sintoma que não é comum é normal, né? Então, a gente tem que buscar, sim, se você sentir alguma coisa diferente, não achar que você é um ET, como eu achei que eu era, porque eu achava que só eu sentia aquilo, só eu tinha aquilo. E busquem informação, busquem tratamento, acreditem nos seus médicos, né? Tente fazer da maneira que, né, seguir o que eles falam, porque isso é a parte mais importante do tratamento. E não desanimem, porque tudo tem controle, e eu sou prova viva disso, que hoje eu estou aqui por isso. Perfeito, muito obrigado. Vanessa, você, por favor. Eu quero agradecer a Sanofi, agradecer o acolhimento de todos vocês. Foi um prazer imenso estar aqui nesse dia, um dia tão importante para a gente, né, que é o dia da conscientização da anosmia. Parabenizar pela iniciativa do Sanofi Lab. E eu queria falar que me chamaram para falar sobre rinocinusite crônica, sobre anosmia, para falar minha experiência, mas quem aprendeu aqui hoje fui eu. Então, assim, eu estou extremamente tocada, assim, são mensagens que realmente mexeram muito comigo, e eu queria que isso chegasse nos meus colegas, tá? Então, vocês passaram as mensagens para os pacientes, eu quero passar essa mensagem para os nossos colegas. Ouçam seu paciente, vejam seu paciente como um todo, como um indivíduo que tem que trabalhar, um indivíduo que tem família, que tem filhos, que não consegue trabalhar, que tem que dormir bem, que tem que ter produtividade. Então, assim, às vezes o paciente tira uma listinha do bolso diário, que eu vejo os colegas falando, nossa, ai, meu Deus, veio com aquela lista, vai demorar minha consulta. Gente, vocês estão ali para acolher. Então, a gente tem que ter na cabeça, claro, a gente estuda muito, a gente vai atrás, faz curso, quer estar sempre atualizado.
Mas aqui, o final da nossa missão é chegar na melhora da qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, assim, eu estou saindo daqui hoje muito tocada, muito sensibilizada, e eu espero que todos tenham tido esse ganho também. Então, vamos atrás, não adianta a gente ter tecnologias maravilhosas, cirurgias lindas, que a gente ama fazer, tratamentos perfeitos, se a gente não aplicar isso diretamente na nossa prática. Então, se não é a sua área, você não trabalha com isso, então você tem que saber que existe para você direcionar seus pacientes, para eles não ficarem nesse limbo, para eles não ficarem perdidos. Então, eles têm que ter um norte. Então, muito obrigada. Fantástico. Gente, vocês viram, assim, é um privilégio participar desse tipo de sessão. A Sanofi Lab está na sua segunda sessão, mas ela veio para ficar, né? Uma iniciativa que a gente vai vir mensalmente com temas importantes de saúde, sempre com essa contribuição muito importante de associações de pacientes, dos pacientes, os profissionais de saúde, de profissionais que trabalham com acesso em saúde, mas porque a gente entende que, como indústria farmacêutica, como Sanofi, a gente tem uma responsabilidade muito grande em ajudar a vida de cada uma das pessoas no Brasil que possa se beneficiar dos medicamentos, das inovações, das terapias disponíveis no mercado brasileiro, né? O nosso trabalho não acaba em trazer a medicação. Eu acho que a educação, e eu como diretor médico, acho que é uma das coisas muito nobres que a gente faz. Então, super feliz de participar, de ser parte, então, do Sanofi Lab, e principalmente isso, assim, de ter tido esse privilégio de aprendizado, de humanização que a gente passou por essa manhã. Muitíssimo obrigado a todos, um grande abraço e uma boa semana a todos. Fiquem atentos ao próximo Sanofi Lab. Um abraço a todos.